O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 20, da reverência na oração. Se quando queremos sugerir alguma coisa aos homens poderosos, não ousamos fazê-lo a não ser com humildade e reverência. Quanto mais não se deverá empregar toda humildade e pureza de intenção para suplicar ao Senhor Deus de todas as coisas? E saibamos que seremos ouvidos, não com o muito falar, mas com a pureza do coração e a compunção das lágrimas. Por isso, a oração deve ser breve e pura, a não ser que, porventura, venha a prolongar-se por um afeto de inspiração da graça divina. Em comunidade, porém, que a oração seja bastante abreviada e dada ao sinal pelo superior. Levantem-se todos ao mesmo tempo. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nós escutamos na primeira leitura, falando um pouco das provações, da dificuldade daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. E nós escutamos também no Evangelho, Jesus ensinando os seus apóstolos de fato a seguirem Ele. Como que é seguir a Deus? Tem alguns elementos que eles precisavam compreender que eles ainda não tinham entendido. E quando a gente lê na primeira leitura que aquele que faz a vontade de Deus será provado, terá dificuldades, isso acontece na vida daqueles que buscam fazer a vontade de Deus aqui na terra. Nós que fomos batizados, estamos inseridos na comunidade, nós não estamos isentos de dificuldades. E quando a gente tem um encontro com Deus, nós nos dispomos, nos oferecemos a servir a Deus dentro de casa, na comunidade, vai acontecer provação, vai acontecer dificuldade. E muitas vezes, aqueles que estão iniciando a caminhada na igreja, na primeira dificuldade, na primeira crítica, na primeira tribulação, desiste e fica pelo caminho. Jesus hoje vai falar para os seus apóstolos o mais importante dentro do segmento dele, que é de fato se colocar a serviço.
Se eu tenho isso dentro de mim, muito cristalizado, esse servir a Deus, servir aos irmãos, eu vou compreender que eu estou na comunidade não por vaidade, não para chamar atenção, não para ser reconhecido, mas para de fato servir aquele que morreu na cruz para mim, por mim, aquele que ressuscitou por nós. Essa é a lógica do servir dentro da igreja. Não tem muito além do que isso. Quando eu compreendo que o meu servir, ele não é para o meu reconhecimento, mas sim para o meu crescimento dentro da comunidade. É isso que Jesus busca ensinar para os apóstolos, que ficam escandalizados quando ele vai falar que aquele que foi enviado pelo Pai, o Messias, deverá sofrer, deverá morrer numa cruz. Eles não querem compreender isso. Para eles, aqueles que servem a Deus naquele contexto devem ser admirados, devem ter um lugar de reconhecimento e um lugar de destaque na comunidade. E Jesus ensina totalmente o contrário. A regra de São Bento nos fala hoje algo muito importante, que é fruto do coração daquele que busca fazer a vontade de Deus na sua vida. Como que a gente faz a vontade de Deus no mosteiro? A nossa vida de oração, como nos disse a regra hoje, deve ser uma oração abreviada e constante. Por isso que no mosteiro, os monges dividem as orações ao longo do dia. A gente reza um pouquinho de manhãzinha, de madrugada, reza um pouquinho antes do almoço, reza um pouquinho ao entardecer, participamos da missa e depois fazemos as completas, já recolhidos, que é a última oração que o monge faz. Então nós santificamos durante todo o dia e nesses horários, buscando colocar em Deus a nossa vida. E aí a gente vai entendendo o que a gente está tentando falar aqui nas novenas de São Bento. A vida silenciosa. Quando este templo foi dedicado pelo bispo, Dom Joaquim foi claro que o objetivo deste templo é ser um lugar de encontro com Deus. E eu vou encontrar a Deus num ambiente de silêncio. Eu não vou encontrar a Deus no barulho. Eu não vou encontrar a Deus nas coisas fantásticas, no extraordinário apenas. Eu vou conhecer Deus e ter um encontro com Deus no dia a dia da minha vida. Vindo aqui à igreja, fazendo a minha oração. E Jesus não quer muito de nós. Ele quer que nós estejamos conectados com Ele a partir do dia a dia da nossa vida. Não em rezas muito extensas. Claro que tem a sua importância, tem o seu sentido para quem acredita, mas na vida monástica nós aprendemos que a nossa vida de oração, ela acontece no dia a dia, nos gestos corriqueiros, na nossa vida cotidiana, no ordinário da nossa vida. É ali que nós veremos a Deus. Claro que vai ter situações, encontros, vai ter aquele momento que eu vou ter um encontro muito forte com Deus na comunidade, em algum momento especial, mas nós devemos ter essa consciência que nós vemos Jesus na simplicidade. Hoje vocês perceberam, nós não temos o canto, não temos coral, mas vocês estão aqui porque vocês entendem a importância da missa. A música, ela embeleza a liturgia, mas ela não é o principal. O principal é o que nós estamos aqui. Escutamos a palavra, estamos escutando a homilia, daqui a pouco vamos para a mesa do altar celebrar a Eucaristia. É isso que deve ficar cravado no nosso coração. O mais importante é aquilo que nós estamos celebrando. Estamos em comunidade. A música ajuda, mas não é tudo. Não é só a música que vai me levar a Deus. É a minha convivência entre irmãos aqui na comunidade, testemunhando o milagre da Eucaristia, testemunhando o milagre da palavra que é partilhada, que é vivenciada em comunidade. Portanto, nessa novena,
Peçamos a intercessão de São Bento para que tenhamos uma fé consciente, uma fé que acontece no dia a dia da nossa vida. Vai ter momentos de festa, vai ter momentos solenes, vai ter momentos grandiosos de encontro com Deus, mas o nosso encontro com Ele deve acontecer na simplicidade da nossa vida, no dia a dia. É no dia a dia e na simplicidade que Deus se revela para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.